Já ouviu falar a expressão cada um no seu quadrado? É uma expressão que ela é muito usada para poder deixar bem claro o que cada um faz, né? Você, principalmente em família. Família é impressionante, né? Não, cada um no seu quadrado. Não te meta na minha vida que eu não vou me meter na tua. No trabalho, essa expressão pode ser muito útil. Não com a mesma forma áspera que às vezes as pessoas utilizam, mas cada um no seu quadrado pode ser muito efetivo para o trabalho. Eu sou Luciele do Gerenciação, seja bem-vindo ao meu canal, se inscreva se você ainda não é inscrito e vem comigo que eu vou te explicar que história é essa de cada um no seu quadrado. Quando eu uso essa expressão, o que eu tô querendo dizer? Não é não te meta no meu trabalho que eu não vou me meter no seu. É o seguinte, cada um tem que ter uma delimitação do que faz. Cada um tem que saber exatamente qual é o filho que carrega. No trabalho, às vezes em uma área, você tem ali diversas demandas. Vou dar o exemplo de atividade MEI. Em todas as empresas tem área de recursos humanos, onde tem recursos humanos ou gestão de pessoas, como é comumente chamado hoje. Tem que lidar com questão de férias, tem que lidar com questão de licenças, tem que lidar com questão de frequência, com questão de produtividade e etc. Em alguns casos, por exemplo, como é no meu setor, às vezes tem questão de viagens, às vezes tem questão de contratação de estagiário, às vezes tem questão de órgão público, de cessão de funcionário. Cada um desses temas, eles podem estar dispersos pela equipe e todo mundo faz, e geralmente o que todo mundo faz não necessariamente estão fazendo ou estão fazendo direito, ou tem a opção de cada pessoa ter o seu filho, ter o seu quadrado, o seu limite de atuação ali. Significa que não precisa saber como fazer a outra atividade? Não, significa que a responsabilidade principal da execução dessa atividade é dessa pessoa. Tem mais ou menos umas 2 semanas que a gente fez uma adaptação na área administrativa lá do departamento que eu trabalho, em relação a férias, programação de viagem, férias e recesso de final de ano, programação de viagem e sessão de funcionários. O que a gente fez? Lá tinham 3 secretárias. Elas ainda estão lá. Lá tem 3 secretárias que trabalham conosco. Sempre que aparecia uma demanda de férias, sempre que aparecia uma demanda de viagem, sabe, ficava muito, pede pra um agora pede pra outra, depois pede pra outra, pra terceira, ou então o próprio funcionário, é férias, ele faz o processo dele. Cada vez que um funcionário, no meu setor tem 30 funcionários, começam a fazer a mesma coisa, geralmente não sai padronizado, a menos que você tenha bastante treinamento ou tenha uma orientação de como fazer, o que ainda não é o caso. Então, o que eu identifiquei lá? Bom, nós temos 3 temas que estão rodando bastante, tem várias demandas e temos 3 secretárias. Então, o que vai ser feito? Vamos colocar cada um no seu quadrado. Então, passei para uma a parte de programação de férias e recesso de fim de ano, para outra toda a programação de viagem e para outra toda a parte de sessão, porque como é um órgão público, a gente não tem necessariamente uma contratação. A contratação tem que ser feita por meio de concurso público. E aí é um trâmite muito mais da área de RH. Mas quando a gente precisa trazer um funcionário para o nosso setor, ou ele vem de dentro do próprio ministério, né, que é só uma movimentação de pessoal, ou ele vem de outros órgãos, que aí a gente chama de seção. E aí o que foi feito? Concentrado em cada uma delas. Daí, o que eu fiz no caso? Eu sentei com as 3, expliquei que cada um ia ficar com uma atribuição e falei para elas, vocês precisam entender de tudo que acontece dentro do tema que vocês tratam, porque quando a gente precisar que faça, vocês precisam ter domínio da atividade que vocês estão executando. Em 2 semanas, eu já observei um ganho muito grande de padronização dos documentos dentro do sistema que a gente usa. Já identifiquei também como um ponto focal. Então, é muito mais fácil eu chegar para uma delas e falar assim, eu não sei sobre esse processo de sessão, como ele funciona. O que eu faço? Com quem fala lá no RH? Daí ela vai atrás.
vai procurar norma, vai procurar o pessoal do RH, vai procurar uma orientação. E aí, a própria pessoa que é responsável, ela já identifica o que ela precisa fazer, quais são os documentos que precisa reunir, como que ela precisa executar essa atividade para orientar a mim, no caso, quando eu não sei, e ao próprio funcionário. No caso da programação de férias, por exemplo. Lá no Ministério a gente usa o CIGEP para solicitação de férias, só que também precisa abrir um processo no SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informação. Então, sempre que vai abrir um processo no SEI, a secretária que é responsável por isso, ela já conhece qual é o formulário, ela já sabe qual é o nome do processo, ela já sabe quais são as informações que ela precisa colocar lá, e sempre que surge uma dúvida de qualquer pessoa da equipe, já foi avisado a quem procurar. Vou mudar minhas férias, então eu tenho que procurar a pessoinha lá que é responsável por esse processo. Ah não, eu preciso organizar uma viagem, então eu vou falar com aquela outra pessoa porque ela é a responsável. Ela é a pessoa que vai saber me orientar, ela é a pessoa que vai me ajudar com tudo que eu preciso fazer dentro desse tema. Quando eu segrego as atividades, tem muitas pessoas que não gostam, que falam sobre ser multifuncional e tudo. Em alguns casos eu concordo que ter atividades multifuncionais são muito úteis. É uma forma de atuar muito útil, por exemplo. O que eu faço enquanto assessora do diretor é multidisciplinar. Lá eu mexo com a parte administrativa, quando eu preciso substituir um dos meus amigos de trabalho, mas eu também mexo com a parte rodoviária, eu também, quando precisa, elaboro subsídio técnico, quando precisa também auxilia na construção de algum documento, quando precisa elabora apresentação, se precisar elabora um convite de capacitação, por exemplo. Então fica nessa multidisciplinaridade. Só que para quê? Para um cargo específico de assessoria de direção. É um cargo específico, tem que ser multidisciplinar? Tem. A minha equipe toda precisa trabalhar assim? Não. Pelo menos não no momento em que a gente se encontra. Pode ser que no futuro a gente consiga fazer a dispersão das atividades? Pode ser. Mas será que é vantajoso fazer a dispersão das atividades? Ter todo mundo trabalhando com tudo? Ou será que é mais vantajoso eu concentrar as informações em algumas pessoas? Não necessariamente uma pessoa, nunca é bom só uma pessoa saber de um assunto, fica muito limitado. Mas será que duas pessoas trabalhando com determinado tema ou determinados temas vão facilitar no desenvolvimento das atividades? Eu acredito que essa forma de trabalhar, ela pode ser muito vantajosa, principalmente quando você está estruturando alguns tipos de trabalho. Aí eu vou dar outro exemplo também lá do meu setor. A gente está desenvolvendo indicadores para poder monitorar concessões de rodovias federais. É um trabalho que ele está sendo construído. Se eu pego os funcionários que estão trabalhando com esse tema e dou um outro tema para ele trabalhar totalmente aleatório, diferente do que ele está fazendo, ele vai ter dois esforços. A energia que ele tem e o tempo que ele tem e todos os recursos que ele tem vão ser divididos por dois, quando eu dou dois temas diferentes. Então, será que eu vou ter o resultado que eu queria no menor tempo possível? Será que o que eu estou alcançando realmente está trazendo resultado para o setor? Será que se eu concentrasse todo o esforço em um tema primeiro, estruturasse, colocasse ele para andar e depois passasse para outro tema e aí estruturasse e os dois começassem a andar juntos, será que eu não teria muito mais ganho para o meu setor? Essa é uma avaliação que ela tem que ser feita constantemente. Hoje eu trabalho multidisciplinaridade. Antes eu trabalhava com um tema só, analisando estudos para concessões. E dentro dos estudos para concessões eu não analisava o estudo inteiro, analisava uma parte do estudo, porque o estudo era muito grande. Quando você vai organizar o trabalho da equipe, isso é importante, é uma sacada muito importante. É você saber como que conduz a distribuição das demandas. O pai da criança tem que saber que o filho é dele. Tem que ter o quadradinho lá, para ele atuar, para o funcionário atuar.
Eu acredito que isso traz muita efetividade para o trabalho, muita efetividade, porque as pessoas começam a ter domínio do que elas fazem. E aí eu não tô falando de ser especialista em um tema no trabalho, não é isso. Mas ela tem que saber que um dos temas é dela. Ela é a responsável. Hoje eu tenho aula. As secretárias sabem exatamente o que cada uma delas tem que fazer. Então, se uma recebeu a demanda que é da outra, será por uma eventualidade, por uma falta, por um período de férias, alguma coisa assim. Vai ser substituição. Agora, na rotina, cada uma tem a sua responsabilidade. E a responsabilidade ela é muito importante. Isso traz também uma sensação de execução para quem está trabalhando. Traz aquela sensação de algo que ela está entregando, algo que ela tem que fazer, sabe? E por incrível que pareça, isso é sim uma forma de valorizar o trabalhador. Você está dizendo que ele tem ali o que ele vai entregar, então você não está deixando ele ocioso. Do meu ponto de vista, eu acho que quando você entrega uma função, você dá uma responsabilidade para uma pessoa, você está dando para ela a sua confiança de que ela vai executar aquilo ali, de que ela tem que fazer. E quando você tem uma equipe boa, e eu tenho uma equipe muito boa lá no meu trabalho, as pessoas que estão à volta não são perfeitas, não é isso que eu quero dizer, mas tem sinergia na equipe, a gente tem um jeito de trabalhar que tá todo mundo ali tentando se ajudar, é colaborativo. Eu consigo perceber que quando eu passo uma demanda ou quando eu dou uma responsabilidade para uma das secretárias ou para outra pessoa da equipe, para os estagiários, por exemplo, eu consigo perceber que eles entendem que eu estou depositando a minha confiança neles e que todas as vezes que eu falo, que eu corrijo, ou que eles também trazem um feedback para mim, que são todas coisas para a gente poder crescer e evoluir. E isso é muito bacana, isso é muito legal, quando a gente chega nesse nível de relacionamento. Porque querendo ou não, a gente passa bastante tempo no nosso trabalho. Quando a gente faz todo esse arranjo da equipe, cada uma tem sua responsabilidade, a gente sabe que é um quebra-cabeça, que se uma peça faltar, a gente vai ter problema ou a gente vai ter uma pessoa sobrecarregada, a gente entende, sabe? Poxa, é uma equipe, a gente é uma coisa só, é único. Isso faz a diferença. Então, vamos pensar direitinho sobre essa questão da segregação das funções, de cada um ter o seu trabalho, cada um ter o seu papel e saber, isso aqui, ó, eu sou dona desse pedaço do trabalho e o meu trabalho é importante, independente de ser programação de férias ou análise de estudo. Sem um dos dois, com certeza vai ter um desfalque no setor como um todo, ou na empresa. Então pensa nisso direitinho, talvez você possa conseguir identificar no dia a dia quais são os temas. Isso facilita muito. Você pode também trocar uma ideia com as pessoas, ver o que elas gostam de fazer, qual responsabilidade elas gostariam de ter, ou até juntar a equipe para que eles proponham também temas, novas atividades que podem ser feitas. Isso também a gente vivencia muito lá, de um outro colega olhar e falar, cara, tem um trabalho aqui que vai ser feito que eu acho que é a sua cara. Já aconteceu semana passada comigo, ó, vai ter esse trabalho, acho que vai ser sua cara, uma coisa que você gosta de fazer. E muitas vezes dá muito certo, dá match. Pense direitinho pra tua equipe, pra você mesmo. Se você é trabalhador e não tem cargo nenhum de gestão, também não tem problema. Você pode ir até o seu gestor e propor pra ele uma nova função, uma responsabilidade que você queira assumir. Isso é muito bacana. Se você realmente está se sentindo incomodado e quer ter uma criança para chamar de sua, para delimitar ali o teu quadradinho, significa que você é proativo e você está de parabéns. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Lembrem sempre que a equipe ela é uma coisa só. Se você separa as atividades, você tem que deixar bem claro para sua equipe que é um quebra-cabeça. Se tiver faltando uma peça, o quebra-cabeça não está completo. E se o quebra-cabeça não está completo, significa que o trabalho não está sendo executado completo. Cada um tem a sua importância e dar responsabilidade é também atribuir a sua confiança, é passar a confiança que você tem para aquele funcionário. Então é sim uma forma de valorização. Até o próximo vídeo.